Fala, concurseiro, beleza? Professor Wilson Garcia na área, seja bem-vindo aí. Fui convidado para ministrar um tópico bem específico sobre desaparecimento no Brasil e sua relação com a antropologia forense. É uma matéria bem específica. Antes de iniciar, vou só me apresentar um pouco. Eu sou o professor Wilson Garcia, eu tenho 43 anos, trabalho na Polícia Civil há 20 anos, já fui agente penitenciário também, então eu tenho mais ou menos em média 22 anos dentro da área da segurança pública. Sou professor de legislação específica e legislação extravagante, bem como tópicos referentes à segurança pública. Hoje nós vamos falar sobre a parte de desaparecimento no Brasil, a parte de conceitos iniciais, a parte da legislação e os protocolos, como que funciona no caso de uma pessoa desaparecida, o que deve ser aí realizado, beleza? Os tópicos apresentados serão todos esses aqui que estão aí na tela, você vai acompanhando, tá? Então, o tema central é sobre desaparecimento distribuído dentro desses tópicos. A política nacional, que é a parte da legislação, a gente colocou os principais pontos. A parte dos desaparecidos, definições e tipos conforme a lei atual e também conforme o projeto de lei, já vou comentar daqui a pouco. A ideia das agências na busca de pessoas desaparecidas, o protocolo de investigação, vou falar como é feito aqui no Distrito Federal, que ele é muito bem feito, tem um protocolo novo, não existe ainda um protocolo unificado, incrível que pareça, a gente vai falar as críticas. Vamos falar sobre o mapa de desaparecidos no Brasil, tudo de sites oficiais. As ferramentas, bancos de dados, o cadastro biométrico, que é o CADE, a parte também dos perfis genéticos, que é muito importante, programa de localização e identificação, a gente vai falar como funciona isso, Sinestro Cidadão, e também o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Então vamos lá. Primeira ideia. Quem que é o desaparecido? É aquela pessoa que ela tinha uma rotina comum de vida, ela ia trabalhar, ela ia para a escola, ela tinha uma rotina, e de repente essa rotina comum ela é quebrada. Aquela pessoa sempre chegava no horário do almoço após a escola, vamos dizer uma criança ou adolescente, e ele não chegou. O que aconteceu? Não sei onde está. Ligo, não atende, dá na caixa postal, tento contato com os amigos, não sabe onde ele está. Essa é uma pessoa desaparecida. Professor, precisa passar 24 horas para considerar a pessoa desaparecida? Você vai falar que não, tá? Não tem que esperar 24 horas para se considerar uma pessoa desaparecida. Pessoa desaparecida, conforme o protocolo, é aquela que saiu da sua rotina normal e a gente não sabe onde ela se encontra. Essa é a ideia do desaparecido, que pode ser uma pessoa maior de idade ou menor de idade. Então existe legislação sobre isso, buscando aí uma integração entre as instituições. O comum é registrar lá na Polícia Civil do seu estado, da comarca onde você estiver, onde ele foi desaparecido. Mas também você pode registrar em outros órgãos. E o certo é ter uma integração entre essas instituições, por quê? Para ter esse relacionamento, se a pessoa está desaparecida ou não, e se for encontrada, ela vai estar lá no cadastro, dá para tomar as providências aí cabíveis, beleza? Então, o primeiro ponto é o seguinte: essa política nacional de busca de pessoas desaparecidas, ela tem normatização no Brasil? Você vai falar que sim, tá? Então, a política nacional sobre pessoas desaparecidas, primeiro ponto aí, existe uma lei que trata, essa é a lei atual, a Lei 13.812 de 2019. Ela é boa, mas ela ainda não é tão boa. Ela vai ser melhorada, por isso tem projeto de leis de alteração. Então, existe no ordenamento jurídico uma legislação nacional de aplicação em todo o território brasileiro para a pessoa que estiver no fato, né, sendo aí considerada uma pessoa desaparecida. Então, a lei institui a chamada Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e também criou também o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Existe o cadastro, mas ele ainda não é muito bom na prática, ainda não existe uma integração. Só que isso vai estar melhorando. Hoje em dia, o seu RG não é o cadastro único do CPF, tudo isso tem uma lógica para melhorar a investigação de pessoas desaparecidas. Daqui a pouco eu falo sobre os protocolos de investigação. Okay? Então, essa lei, olha que engraçado, aí no edital fala que é para colocar os tipos de pessoas desaparecidas, mas atualmente
na legislação brasileira, nós temos só 2 tipos de pessoa considerada desaparecida. A pessoa desaparecida e o menor de idade. Ele não coloca outros tipos por enquanto, tá? Então, a pessoa desaparecida é o quê? Ó? É todo ser humano, lógico que é uma pessoa, né? Cujo paradeiro é desconhecido. Eu não sei onde ele se encontra. Esse é o desaparecido. Eu não sei onde ele se encontra. Não importando a causa do seu desaparecimento. Não importa se ele quis fugir, se ele foi sequestrado, se foi vítima ou não de crime. Se eu não sei onde ele se encontra, eu ligo pro celular, tento localizar, eu não estou conseguindo falar com a minha esposa, ou com meu marido, ou com meus filhos, ou com meu pai, ele já é considerado desaparecido. Então, que o desaparecido é aquele que tem o paradeiro desconhecido. Ele saiu da sua rotina. Eu não sei onde ele está. Primeiro ponto. A causa do desaparecimento importa? Não. Não importa a causa. Se a gente localizar, o Estado localizar, a gente quer saber o que gerou. Se ele estava com depressão, que acontece muito, se foi bebida, se foi farra, se for traição, que acontece muito, ele invernou na cachaça e dormiu na casa de uma mulher que agora nem sabe quem é essa mulher. Pode acontecer. Mas olha lá, o desaparecido é o que tem o paradeiro desconhecido. Não importa a causa, depois nós vamos apurar a causa para ver se foi vítima de crime, se foi coagido ou não, mas não importa a causa. Até a sua recuperação. Descobrir aonde ele estava. Identificação tenha sido confirmada por vias físicas e científicas. Não adianta, como acontece, meu filho desapareceu, já achei meu filho. Não. Traga ele aqui na delegacia, nós vamos até lá, que eu quero ver essa criança desaparecida. Eu quero ver esse adolescente ou seu pai que estava desaparecido. Não basta ligar falando que encontrou. Repare que ele fala, confirmadas vias físicas ou científicas. Se a pessoa está viva, você vai lá, vê a pessoa, vê o documento, é ele mesmo. E se morreu? Se morreu, você pode fazer o reconhecimento. Reconhecimento da próprio corpo. Mas às vezes não dá para reconhecer. A gente vai ter que analisar vestes, para ver se a família reconhece aquelas vestes daquela pessoa. Isso são sinais de identificação. Logicamente que o exame DNA é aquela prova irrefutável. Falou DNA que é o fulano de tal, pronto, acabou. Vamos ver a arcada dentária, ok? Vamos ver características de tatuagem. Mas nós temos que identificar aquela pessoa para falar que aquela pessoa desaparecida é aquele cadáver encontrado, ok? Ou melhor ainda, né, aquela pessoa viva ainda. Nós da polícia, nós do Estado, nós queremos encontrar o desaparecido vivo. Às vezes passa anos, vai verificar se é aquela pessoa mesmo, com foto, reconhecimento facial, fazendo evolução. Hoje, com a inteligência artificial, isso vai ficar muito mais fácil de ser realizado, muito mais dinâmico de ser realizado, ok? Mas nós queremos encontrar aquela pessoa viva. Esse é o objetivo do Estado. Então vamos lá. Desaparecido, paradeiro desconhecido, não sei onde está. Às vezes acontece, eu já registrei, né, para as pessoas atender nessa meus anos de atividade policial. Chegou a policial, minha filha ela vai para a escola e volta às 18 horas. Ela vai de bicicleta, ela foi à escola, mas ainda não voltou. Aí eu falei, vixe, isso é uma situação de perigo. É uma mulher, adolescente, e não sabe onde está. Ou talvez ela pode ter sido vítima de um crime, ou apenas saiu com os amigos, o celular descarregou, ou ela pode já estar morta. Então tem N situações, não tem como a gente presumir. Por isso que tem que ter apuração imediata. Então olha aí, não tem que esperar 24 horas. O conceito jurídico de pessoa desaparecida, ele não cita o fator cronológico de tempo. E é o seguinte, quanto mais demorar, pior é. Beleza? Você liga nisso. E também ele cita criança ou adolescente desaparecido, nada mais é que o menor de 18 que se encontra desaparecido, que é aquela pessoa de paradeiro desconhecido, não importando a causa, até a sua recuperação e identificação por meios físicos e científicos. Beleza? Coloca aí, vai cair na prova. Não tem que esperar 24 horas. Na realidade, quanto mais demorar, pior é. Vou só contar um caso rapidinho aqui. Uma vez chegou uma mulher desesperada lá. Policial, me ajuda, meu filho está desaparecido. Falei, o que aconteceu? Eu estava lá, policial, regando as plantas lá de fora de casa, o portão estava entreaberto. E ele estava ali comigo. Aí ele entrou, saiu. E uma hora ele estava lá fora, aí eu peguei, entrei. Quando eu voltei, ele não estava. E eu procurei já na casa, procurei lá fora, ele não está. Falei, faz quanto tempo isso? Faz 1 hora. Falei, senhora, o colega aqui já vai anotar os dados
A filha dela estava lá, ela passa os dados, a senhora vai comigo, nós vamos na casa com outro colega fazer uma busca na redondeza para ver se encontra. Quando nós chegamos na casa, o menino estava embaixo da cama. Ele tinha acordado cedo, ficou lá com a mãe, ele voltou, entrou debaixo da cama e foi dormir. Deu ideia, coisa de criança, ele tinha 6, 7 anos. Tá embaixo da cama, a mãe agradeceu, obrigado policial, eu falei, ainda bem que ele tá embaixo da cama. Porque era uma região de mato, era perigoso ter tido um sequestro, algum crime grave contra ele. Mas a gente não tem que esperar 24 horas para tomar as providências. Tem que tomar providência imediata, pegar todos os dados, daqui a pouco a gente fala do protocolo, e fazer as providências imediatas, beleza? Então é isso aí. Outro ponto que nós temos aqui também na legislação é que existe um projeto de lei, que é o 305/2025, ainda não virou lei, e essa fonte é da agência da Câmara de Notícias, sobre alguns critérios de pessoas desaparecidas. Ainda não é vigente, mas é interessante saber que já tem uma legislação em andamento. Tem o desaparecido voluntário, que é a pessoa maior de idade e tem plena capacidade, né, de entendimento, de vontade própria. Ele corta vínculo com a família, amigos desconhecidos. Ele quer se isolar. Beleza. Vamos apurar para ver se essa é a causa. Beleza, descobriu, não, eu não quero mais, eu não quero ficar com minha esposa, com meus filhos, agora eu quero ficar aqui no meio do mato. Beleza, aí não tem crime nenhum, mas nós vamos apurar se esse é o fato mesmo. O desaparecido involuntário é aquela pessoa desaparecida por um evento imprevisto, teve um desastre natural, uma enchente, um acidente, crise de saúde mental ou ainda menor de 18, que separa o seu responsável de forma não intencional. Ou seja, ele não queria sair de lá. Aconteceu alguma coisa aconteceu, nós vamos apurar. Às vezes, né, crianças, adolescentes, até pessoas adultas, quer fazer uma trilha e se perde no meio da mata, no meio do milharal, ou vai na cachoeira, toma queda, torce o tornozelo, quebra a perna e fica lá embaixo. Então nós temos que fazer a devida apuração. Até uma dica de segurança, você quando vai fazer uma trilha, de preferência não faça sozinho. E se for fazer, você coloca lá um aplicativo GPS do celular, ele pode te localizar, se ficar muito tempo parado, é bem interessante isso. E ainda existe o tipo de desaparecimento chamado pessoa desaparecida forçada. É uma pessoa que é capaz ou não, que ela se encontra desaparecida por meio de uma coação, de uma violência, de um abuso de poder, de uma fraude, ameaça, sequestro, tráfico de pessoas ou violência doméstica. Ela saiu da sua rotina, não foi por vontade dela, ela foi forçada. Diferente da involuntária, que houve algum acidente, algum probleminha que ela não queria, mas acabou acontecendo. A forçada já vai ter uma coação, aqui ela já vai ser vítima de crime. Na forçada, necessariamente, ela vai ser vítima de crime. Lembrando que ainda não está assim na lei, isso aqui é um projeto de lei, mas é interessante saber esses conceitos. Então, atualmente, na lei vigente, só tem lá a ideia de pessoa desaparecida e de criança ou adolescente desaparecido. Mas o projeto de lei já vem com alguns detalhes a mais. Mas o que mais importa sua prova é que o desaparecido é aquele que está com seu paradeiro desconhecido, não importando a causa. A causa a gente vai apurar se foi vítima de crime, coagido ou não, ok? Beleza. Ainda sobre essa parte da legislação, cita lá no artigo 3º da citada lei, que a busca e localização de pessoas desaparecidas são consideradas prioridade com caráter de urgência. Prioridade com caráter de urgência, ok? Não tem que esperar 24 horas. Se falaram no dia da sua prova que tem que esperar 24, 12, não tem essa, tá? Isso é balela. Isso é de pessoa leiga que vai falar isso. E se o policial falar isso, ele vai responder aí um processo administrativo disciplinar dentro da sua legislação porque está trabalhando mal, ok? Ele pode inclusive concorrer para aquela vítima ser aí vitimada, né, de homicídio, estupro e assim por diante, tá? A preferência é órgãos investigativos especializados, mas você pode fazer isso qualquer órgão que tenha esse tipo de atribuição. Aí vai buscar essa cooperação operacional por meio do cadastro nacional, ok? Incluindo os órgãos também de segurança pública, as entidades que vêm intervir nesses casos aí, ok? Temos o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que é o objetivo colocar essa política dentro da lei, da busca dessas pessoas, tentando localizá-las, tá? No artigo 5º. Esses dados teremos informações públicas e também informações sigilosas, ok? A pública de livre acesso, por meio da internet. Informações sobre características físicas das pessoas, que a gente fala daqui a pouco, fotos atuais e também como é criança, adolescente, com bigode, sem bigode, de barba, cabelo curto, o que tiver, tá?
tudo para tentar identificar aquela pessoa, sem que não houver risco para a vida da pessoa desaparecida. Porque a depender da situação, aquela informação vai ter que ser sigilosa. Então nós temos o trabalho também de informações públicas, que qualquer pessoa pode aí consultar e ajudar aí o Estado. Muitas das pessoas desaparecidas, elas são localizadas por meio de informações anônimas, populares, que querem ajudar aí o Estado, tá? Só vou tomar um gole aqui, tereré. A garganta ficou seca, hoje tá seco pra caramba aqui no DF. Nós temos também informações sigilosas. Informações sigilosas é aquela que não vai ser aberta ao público, ok? São destinadas aos próprios órgãos de segurança pública, com registro padronizado de cada ocorrência, o número do boletim de ocorrência, que vai acabar gerando o mesmo número do inquérito, as informações sobre características físicas das pessoas, fotos, contatos de familiares responsáveis, com inclusão de todos os dados da pessoa desaparecida e qualquer informação seja relevante aí para a sua pronta aí localização. A ideia é auxiliar a investigação. Temos também informações sigilosas, que vai ter informações genéticas e não genéticas das pessoas desaparecidas, né? Quando for possível já ter esses tipos aí de materiais, ok? Exclusivamente para encontrar e identificar aquela pessoa. Porque porventura encontrou viva, mas passou-se muito tempo, mudou a aparência, faz identificação do DNA que vai bater, vai dar tudo certo, ok? Mas às vezes, infelizmente, né, eu já também trabalhei nesses casos, da gente encontrar um cadáver de um desaparecido. Por meio do perfil genético, descobriu que aquele desaparecido, ele estava morto há tantos dias e tal região, e a gente vai começar a fazer a investigação qual foi o crime. Às vezes a pessoa morre com morte aparentemente natural, cai ali, né, problema do coração, caiu, tá morto e não foi vítima de nada, beleza? Mas às vezes é levada pro mato e lá ela foi estuprada, violentada, asfixiada, acabou sendo vítima aí de um homicídio ou feminicídio. Então a gente vai ter essa apuração. Então olha lá, nós temos informações públicas e informações sigilosas. E a parte genética é só para fim de identificação, ok? Teremos órgãos competentes que vai estar implantando aí essa cooperação operacional e técnica com estados e demais entes federativos. Infelizmente, isso no Brasil ainda não é muito bom, tá? Deveria ser melhor, mas ainda não é o ideal. Talvez melhore com o tempo, mas é o que temos para hoje. A tendência é melhorar com o cadastro único aí do CPF, seu número de identificação também do RG. Quando for relacionado, né, a competência internacional, como tem interesse da União, aí compete à Polícia Federal, principalmente nos casos lá referente a tráfico de pessoas. Então ficará a cargo aí da Polícia Federal tomar essas providências quando envolver competência internacional, inclusive coordenação da Interpol e demais órgãos internacionais, que infelizmente nós sabemos que alguns estados soberanos, né, outros países, tem muito ainda tráfico de pessoas para fins de prostituição, principalmente, ou ainda tráfico de órgãos, tanto de criança, adolescente, adultos, principalmente mulheres, infelizmente, ok? As informações desses cadastros, elas têm que ser devidamente atualizadas. Exclusivamente, quem vai estar inserindo e fazendo aí o acréscimo, alterações, são autoridades da segurança pública, tá? No caso, delegado da Polícia Federal ou da Polícia Civil, a depender da situação. E caso a não inserção, não atualização e não validação desses dados vai impedir a transferência voluntária da União, de verba da União para esses estados. E quem deixar de registrar, quem deixar de fazer os procedimentos, o policial, ele vai responder na esfera administrativa, civil e, a depender do caso, até criminalmente. Depois eu vou falar sobre pais, lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Ao ser comunicado sobre o desaparecimento, o órgão de segurança pública, observar essa diretriz da autoridade central, vai tomar todas as providências visando a localização daquela pessoa, tá? Isso tem que ser feito de forma imediata. Daqui a pouco a gente fechar essa parte da legislação, eu vou falar na prática como que é esse protocolo aí. E tem que ser comunicado às autoridades competentes, incluindo lá no cadastro para as demais providências cabíveis. A notificação desse desaparecimento tem que ser registrada lá no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, vai ficar lá no InfoSeg, a gente puxa, né, o policial tem o cadastro, consegue puxar, encontrei o João, um senhor de 70 anos na rodoviária, ele aparentemente tem Alzheimer,
E a gente puxou aqui e viu que ele é um desaparecido, vamos dizer, então no DF, lá de Minas Gerais. Ele foi pegando ônibus e veio para cá. Ele tinha lá um cartão de crédito, saiu andando e acontece isso, infelizmente, né? Aí vamos falar um pouco aqui de criança e adolescente. Criança e adolescente tem que ter uma alta prioridade àquela ocorrência de desaparecimento, porque possivelmente essa criança e adolescente ela vai ser vitimada. Algum tipo de crime ela vai sofrer quando ocorrer o desaparecimento. Então, vai comunicar diversos órgãos. Entre eles, um órgão interessante que não pertence à segurança pública, mas dá um apoio importante, que é o Conselho Tutelar. Okay? E imediatamente tem que tomar as providências cabíveis, inclusive comunicando aos portos, aeroportos, polícia rodoviária, companhia de transporte estadual e internacional, ok? Tudo para identificar. Eu já vi caso da criança querendo fugir com um adulto, né? Inclusive tinha uma relação amorosa, aí tem o crime de estupro vulnerável, que era menor de 14, ela foi barrada lá na rodoviária. O cara deu um migué lá, fez uma declaração falsa que era parente da criança e não era, ele era o namorado daquela criança, tá? Ela tinha lá, no caso, acho que tinha 12, já era adolescente, mas menor de 14 é estupro de vulnerável. O cara se lasca mesmo, tem que se lascar. E aí na rodoviária barraram ele, chamando a polícia, é isso que tem que ser feito, tá? Polícia rodoviária vai puxar o nome, é bem interessante, portos, aeroportos, para tentar evitar que essa pessoa suma mesmo. E quando some, meu amigo, para localizar depois, muito difícil, tá? Ó que interessante, falar uma parte criminal para você. Em 2024, só em 2024, criaram um crime específico para pai ou mãe ou responsável, no Estatuto da Criança e Adolescente, tá? É o crime do artigo 244-C. Artigo 244-C do Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8069, tá? Esse crime aqui só é praticado por pai, mãe ou responsável. Aí você vai anotar, chama-se crime próprio. É aquele que, para acontecer, tem que ter uma qualidade especial do agente causador. Isso chama-se crime próprio. No caso, tem que ser pai, mãe ou responsável. Esse crime, ele ocorre na forma omissiva, ó, deixar, ok? E ele só existe se tiver o dolo. Opa, é de forma dolosa, tá? Só existe se tiver o dolo, é de forma dolosa. Então, ele dolosamente não comunica à autoridade competente, responderá por esse crime o pai ou a mãe, que deixar de comunicar aí o sumiço daquela criança ou adolescente com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá? Ação penal pública incondicionada, o delegado vai ter o dever de agir. Beleza? Então vamos parar por aqui, próximo bloco a gente continua ainda com outros pontos sobre essa ideia da política do desaparecimento, beleza? Valeu, sucesso, até a próxima aula aí.